Nordeste brasileiro, entre eu sol y la sede. Capítulo 1, La tierra del sol naciente. Imagina una tierra donde o sol nasce mais temprano y brilha com mais intensidade. Uma região que alberga 9 estados, 57 milhões de habitantes, y produz quase uma quinta parte de toda a riqueza brasileira. Esta é a realidade do Nordeste brasileiro, uma das regiões mais fascinantes y complejas de nosso país. Quando hablamos de Nordeste, muitos pensam em sequia, dificuldades y pobreza. Pero poucos conhecem a verdadeira dimensão de esta tierra que se estende por mais de 1 milhão y médio de quilômetros quadrados. Desde Maranhão hasta Bahia, passando por Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas y Sergipe, o Nordeste revela paisagens que desafiam qualquer imaginação. As praias nordestinas estão entre as mais belas do mundo. Fernando de Noronha, com suas águas cristalinas y vida marina exuberante, é considerada um santuário ecológico. Jericoacoara, em Ceará, com suas dunas gigantes y lagunas de água doce, atrai visitantes de todo o mundo. Porto de Galinhas, Maragogi, Praia do Forte. Cada nome evoca imagens de paraísos tropicais com cocoteros, arenas blancas y mar em tonos de verde y azul impossíveis de descrever. Pero o Nordeste não é solo praia. Em eu interior, encontramos La Chapada Diamantina, em Bahia, com suas cascadas monumentais, grutas milenarias y montanas que parecem tocar o cielo. O Parque Nacional de Los Lençóis Maranhenses apresenta um espetáculo único em el planeta, dunas blancas intercaladas com lagunas de água doce y cristalina, formando um deserto que se lena de vida durante a época de luvias. Los cânones do Rio São Francisco cortam o sertão com paredes de roca que alcançam cientos de metros de altura. O Viejo Chico, como é carinhosamente chamado, nasce em Minas Gerais y atraviesa o Nordeste como uma artéria vital, levando vida donde a natureza parece mais hostil. A biodiversidade nordestina é surpreendente. La Caatinga, vegetação única em el mundo, alberga cientos de espécies endêmicas, plantas y animais que solo existem ali. Durante a sequia, parece um cenário lunar, gris y sem vida. Pero quando llueve, o sertão floresce em questão de dias, transformando-se em uma alfombra verde y florida que encanta los olhos. Pero detrás de esta beleza asombrosa, existe uma realidade complexa y muitas vezes cruel. Como pode uma tierra tão rica ser também tão desigual? Como podem coexistir resorts de luxo y comunidades sem acesso ao água potável? Para entender o Nordeste de hoje, com todas suas contradições y paradoxas, necessitamos fazer uma viagem em el tempo. É preciso volver a los orígenes, quando los primeiros portugueses legaram a estas tierras y estabeleceram um modelo econômico y social cujas consequências aún sentimos 500 anos depois. Solo assim podremos compreender por que uma região tão bendecida por la natureza carga também as marcas mais profundas de la desigualdade brasileira. Capítulo 2, Raízes profundas. O Nordeste foi a primeira região de Brasil em ser colonizada por los portugueses. Quando Pedro Álvares Cabral desembarcou em Porto Seguro, em el sul de Bahia, em 1500, tuvo início uma história que moldearia o destino de milhões de pessoas por los siglos seguintes. Essa história começou com o açúcar. Durante quase 200 anos, o Nordeste foi o centro econômico de la colônia portuguesa em América. Salvador foi a primeira capital de Brasil, as capitanias de Pernambuco y Bahia eram as mais ricas de toda a colônia. O açúcar produzido em los engenhos nordestinos alimentava a Europa y lenava as arcas de la corona portuguesa. Em aquela época, Recife y Olinda eram mais desarroladas y ricas que Rio de Janeiro. Pero essa riqueza tinha um preço alto. O modelo econômico basado em el açúcar criou 3 características que marcam o Nordeste hasta hoje. Primeira, o monocultivo, a dependência de um único produto de exportação. Segunda, o latifúndio, a concentração de tierras em manos de poços. Terceira, a esclavitud, que transformou milhões de africanos em mercancias y sustentou todo o sistema produtivo. Los senhores de engenho se tornaram figuras quase feudales. Controlavam no solo a economia, sino também a política y a justiça. Suas propriedades eram verdadeiros reinos dentro de la colônia. Eles decidiam quem vivia y quem moria, quem prosperava y quem passava hambre. Casavam suas hijas entre as famílias mais poderosas, consolidando dinastias que atravessariam gerações.
Com el declive do açúcar a partir do siglo XIX, especialmente tras la competência do açúcar de remolacha europeu y do açúcar de las Antillas, o Nordeste perdió sua posição de destaque econômico. O café em el Sudeste assumiu o papel de principal produto de exportação brasileiro. Pero as estruturas sociais criadas durante o período azucareiro permaneceram praticamente intactas. O coronelismo, fenômeno político que dominou o interior brasileiro durante a República Vieja, tinha suas raízes mais profundas em el Nordeste. Los coroneles, descendientes de los antigos senhores de engenho nuevos proprietários de tierra, controlavam a política local através de uma rede complexa de favores y dependências. Eles decidiam eleições, distribuíam empregos públicos, y manteniam a população rural em permanente estado de subordinação. Foi também em esse período que se consolidou uma imagem estereotipada do nordestino. Para os centros urbanos do Sudeste, que começavam a industrializar-se, o Nordeste passou a ser visto como atrasado, arcaico, problemático. O nordestino que migrava em busca de trabalho era frequentemente chamado Paraíba de forma pejorativa, independente de seu estado de origem. Entre as décadas de 50 e 70 do século XX, o Nordeste viveu seu maior êxodo. Milhões de nordestinos deixaram suas tierras em busca de oportunidades em el Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro y Brasília foram construídas com o sudor de trabalhadores vinidos do sertão. Famílias inteiras se apretavam em paus de arara, caminhões precários que tardavam dias atravessando o país em busca de futuro que muitas vezes não se concretava. Esos migrantes levaram consigo sua cultura, sua música, sua culinária, sua fé. Transformaram as periferias de las grandes cidades do Sudeste, criando pequenos nordestes dentro de São Paulo y Rio. Pero deixaram atrás comunidades despedaçadas, pueblos inteiros vaciados, tierras abandonadas. La concentração de tierra continuou y continua sendo um de los maiores problemas do Nordeste. Mientras alguns poços possuem propriedades do tamanho de países europeus, milhões de famílias não têm sequer pedaço de tierra para plantar. Essa desigualdade histórica em la distribuição de tierras está em la raiz de muitos de los problemas sociais de la região. Pero, que hace esta tierra tão desafiante para quem vive em ela? Que hace que a mesma região que foi o centro de la riqueza colonial se transformará em o símbolo de la pobreza brasileira? La resposta está em parte em la natureza, pero principalmente em como los hombres lidiaram com ela. Capítulo 3. El sertão y sus sequias. El sertão se volverá mar, y el mar se volverá sertão. Esta profecia atribuída a Antônio Conselheiro, líder do movimento de Canudos, resume poeticamente a relação complexa entre o nordestino y seu ambiente. El sertão, essa vastedade árida que ocupa grande parte do interior nordestino, é esse ao mesmo tempo lugar y desafio para mais de 27 milhões de brasileiros. El semiárido nordestino, também conhecido como polígono de las sequias, cubre aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados. Para ter uma ideia de la dimensão, isso é quase o tamanho de França y Espanha juntas. É essa a região semiárida mais populosa do planeta. Mientras outros desertos y regiões secas do mundo têm pouquíssimos habitantes, o sertão nordestino pulsa com vida, cidades, haciendas y comunidades rurais. Pero, por que esta região é tão seca? A explicação está em la geografia y la meteorologia. O semiárido nordestino queda em uma área onde masas de aire caliente y seco predominam durante a maior parte do ano. Las sierras y mesetas bloqueiam o passo de nuvens cargadas de umidade vindas do oceano. A evaporação é intensa, a água se evapora mais rápido de lo que cai. Mientras o promedio de luvias em Brasil é de cerca de 1.600 mm por ano, em el semiárido esse promedio apenas lega a 800 mm. No pior, essas luvias são irregulares y mal distribuídas. Puede lover mucho em um ano y quase nada em los 3 seguintes. Puede lover 300 mm em uma semana y después quedar 10 meses sem uma gota. Essa imprevisibilidade hace impossível a agricultura tradicional. Plantar em el sertão é sempre risco, uma apuesta contra a natureza. Las grandes sequias marcam a memória coletiva nordestina. La sequia de 1877 a 1879 matou médio milhão de pessoas. La de 1930 dos provocou éxodo em massa y escenas de miséria que chocaram ao país.
lá de 1950 Y8, lá de 1980 Y3, lá de 2012 a 2017, cada uma de jossos marcas de sofrimento Y muerte. Durante as sequias prolongadas, o cenário é esse apocalíptico. Embalses que pareciam eternos se secam completamente, revelando fundo agrietado donde antes havia água. Ganado muere a milares, esqueletos blanqueados por el sol marcam o caminho de las manadas. Plantações inteiras se perdem. Famílias abandonam suas casas, muitas vezes para nunca mais volver. Pero aqui surge uma de las maiores paradoxas nordestinas. O problema não é esse apenas a falta de água, sino também sugestão. O Nordeste tiene rios perenes como o São Francisco, o Parnaíba, o Jaguaribe. Tiene aquíferos subterrâneos enormes. Tiene cientos de embalses construídos ao largo do século XX. Então, por que o água não lega a todos? A resposta está em la lamada indústria de la sequia. Por décadas, políticos inescrupulosos usaram a sequia como moneda de câmbio eleitoral. Hacendados poderosos concentravam o acesso à água, controlando embalses y pozos. Caminhões cisternas se volviam em instrumento de dominação política, água a câmbio de votos. Obras de infraestrutura hídrica eram sobrefacturadas y muitas vezes nunca concluídas. O mais trágico é esse que frequentemente llueve em el sertão, pero o água não é almacenada adequadamente. Corre superficialmente, causando inundações repentinas, y después desaparece, absorvida por la tierra reseca ou evaporada por el sol inclemente. Projetos de cisternas, represas subterrâneas y outras tecnologias de captação y almacenamento existem, pero sua implementação sempre foi limitada por falta de vontade política y recursos. A agricultura familiar é a mais afetada. Pequenos agricultores, sem acesso a tecnologias de irrigação ou pozos profundos, dependem totalmente de las luvias. Quando estas faltam, perdem todo. Sem cosecha, não há renta. Sem renta, não há comida. O ciclo de la pobreza se perpetua. O éxodo rural continua hasta hoy. Jovens que não veem futuro em la tierra de seus padres migram hacia las capitales nordestinas ou hacia el sudeste. Quedam los mais viejos, apegados à la tierra por tradição y memória, resistindo bravamente, pero com cada vez menos recursos y esperança. Pero será que o problema é realmente solo a falta de água? Ou existe algo mais profundo, mais estrutural, que mantém milhões de nordestinos em la pobreza, incluso quando as luvias vienen y los embalses se lena? Capítulo 4. Contradições sociais. Los números não mentem, pero revelam uma verdade incômoda. O Nordeste tiene o menor índice de desarrollo humano entre todas as regiões brasileiras. La renta per capita é casi la mitad do promedio nacional. O desempleo alcança tasas muito por cima do resto do país. Quando hablamos de pobreza extrema em Brasil, hablamos principalmente do Nordeste. Pero que significam esses números em la prática? Significam famílias que não sabem se tendrão comida ao dia seguinte. Significam ninos que vão à la escola com a barriga vazia. Significam adultos trabalhando em serviços pesados baixo sol abrasador por salários que apenas pagam o alquiler. Significam madres que necessitam elegir entre comprar comida ou medicamento para hijo enfermo. O hambre, essa palavra que deveria estar desterrada do vocabulário de um país que é um de los maiores produtores de alimentos do mundo, aún é realidade cotidiana para milhões de nordestinos. Em los últimos anos, depois de avanços significativos a início do século XXI, a inseguridade alimentaria volvió a crescer. Estudos recentes mostram que mais de la mitad de la população nordestina vive com algum grado de inseguridade alimentaria. Isso significa não ter garantia de onde vendrá a próxima comida. Não estamos hablando apenas do sertão, de las áreas rurais aisladas. La pobreza urbana em el Nordeste é igualmente cruel. Em las periferias de Fortaleza, Recife, Salvador, milhões de pessoas vivem em condições precárias. Casas de madeira y lona, alcantarillado a cielo aberto, água de qualidade dudosa, violência endêmica. São nordestes dentro do Nordeste, invisíveis para o turista que passa, pero muito reais para quem ali vive. La educação é a ferramenta essencial para romper o ciclo de la pobreza a ES deficiente. Escola sem estrutura adequada, professores mal pagados, alunos sem material didático. Las tasas de analfabetismo em el Nordeste são as maiores do país.
Y no ES solo analfabetismo em eu sentido literal, eu analfabetismo funcional, a incapacidade de compreender textos simples ou hacer operações matemáticas básicas alcança proporções alarmantes. Eu accesso à la saúde é esse outro drama. Hospitais superpoblados, falta de médicos especialistas, espera de meses para exames simples. Enfermedades que seriam facilmente tratáveis se vuelven graves ou fatales por la demora em la atenção. La mortalidade infantil, aunque haya diminuído em las últimas décadas, aún es significativamente maior que em el sur y sudeste. Pero talvez la contradição mais chocante se espacial. Em el nordeste, la desigualdade é visível a simple vista. De lado, resorts de luxo donde turistas pagam miles de reais por la diária, tienen acceso a piscinas, restaurantes sofisticados, todas as comodidades imagináveis. Do outro lado de la calle, literalmente, comunidades donde falta água entubada, la energia elétrica é inestável, y las casas mal protegem de la lluvia. Em Fernando de Noronha, mientras turistas ricos buceam em águas cristalinas y se hospedam em posadas encantadoras, los nativos enfrentam custo de vida altíssimo y oportunidades limitadas. Em Porto de Galinhas, o empleo generado por o turismo é estacional y mal pagado, mientras los lucros vão para grandes grupos econômicos. La concentração de renta em el Nordeste é uma de las maiores do país, que é campeão mundial em desigualdade. Pouquíssimas famílias controlam gran parte de la riqueza, de la tierra, de los negócios. Mientras tanto, milhões sobrevivem com menos de salário mínimo por mês. La questão fundiária continua central. Latifundios improdutivos convivem com milhões de sem tierra. Grandes projetos de irrigação, financiados com dinheiro público, beneficiam principalmente a grandes produtores, mientras pequenos agricultores não têm acesso a crédito nem a assistência técnica. Y hay todavia la corrupção, esse câncer que corrói las instituições. Desvios de recursos destinados a combatir la sequia. Obras sobrefaturadas que nunca quedam listas. Programas sociais usados para fins eleitorais. Merienda escolar de qualidade dudosa porque alguém lucrou com a diferença. Cada real desviado é platô de comida que não legou à la mesa de uma família pobre. O água, recurso tão escasso y disputado, se vuelve instrumento de poder. Políticos controlam a distribuição através de caminhões cisterna. Grandes hacendados monopolizam embalses y pozos. Mientras algunos tienen piscinas e irrigação abundante, vecinos a poços quilômetros não tienen água nem para beber. Pero o Nordeste não é solo dificuldade. Seria injusto e incorreto reduzir uma região tão complexa apenas a seus problemas. Porque se há algo que caracteriza verdadeiramente o Nordeste é a resistência. A capacidade de não apenas sobreviver, sino de criar beleza, arte, alegria, incluso em las condições mais adversas. YS sobre isso que precisamos hablar agora. Capítulo 5. Cultura y resiliência. Existe dicho popular em el Nordeste que diz, o sertanejo é ante todo fuerte. Essa frase, imortalizada por Euclides da Cunha em Os Sertões, captura a essência de pueblo que transformou a diversidade em identidade, sofrimento em arte, dolor em poesia. La cultura nordestina é uma de las mais ricas y vibrantes de Brasil. Em nenhum outro lugar do país a cultura popular é tão presente, tão viva, tão integrada ao cotidiano de las personas. É essa cultura que não está apenas em los museus e teatros, sino em las calles, em las plazas, em las férias, em las casas. La literatura nordestina deu ao Brasil alguns de seus maiores escritores. Graciliano Ramos, com suas vidas secas, retrata como Nadia a dureza de la vida em el sertão, la sequia que deshumaniza, pero também la resistência que dignifica. Jorge Amado transformou Bahia em personagem, com suas histórias de marinheiros, prostitutas, ninos de la calle, cangaceiros y hacendados. Ariano Suassuna criou universo propio donde o erudito y o popular se mesclam, donde Pedro Malas Artes y Don Quixote conversa. Raquel de Queiroz foi a primeira mulher em entrar em la Academia Brasileira de Letras, abrindo caminho para gerações de escritoras. João Cabral de Melo Neto elevou a poesia brasileira a novos níveis com sua linguagem preciso y contundente. Muerte y Vida Severina é leitura obrigatória para entender no solo o Nordeste, sim no Brasil. Em la música, o Nordeste é inagotável. O forró, nascido em el sertão, anima fiestas de norte a sul do país. Luiz Gonzaga, o rei do Baião, transformou o sonido do acordeão em himno de uma região.
Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, Marinês, Elba Ramalho, Alceu Valença, cada nome representa uma faceta diferente de la música nordestina. Pero não é esse solo forró. O Nordeste dio a Brasil o frevo, és a dança acrobática de Pernambuco que desafia la gravedade. O maracatu, com seus tambores ancestrales que ressoam África. La samba de roda do recôncavo baiano, reconhecida por la Unesco como Patrimônio de la Humanidade. O cocô, o baião, o shot, o chachado, cada ritmo conta uma história. Las fiestas populares nordestinas são espetáculos à parte. O San Juan nordestino é la maior fiesta junina do mundo. Cidades como Campina Grande y Caruaru recebem milhões de visitantes durante o mês de junho. São 30 dias de celebração contínua, com shows, quadrilhas, comidas típicas, hogueiras. É essa tradição que se renova cada ano, mantendo viva uma cultura milenaria. O carnaval nordestino rivaliza com o carioca em animação y criatividade. Em Salvador, los trios elétricos arrastram multitudes por las calles em uma fiesta democrática donde todos podem participar. Em Olinda y Recife, los bonecos gigantes, los bloques de calle y o frevo criam um ambiente único. Cada cidade tiene sua maneira própria de celebrar. O Bumba Meu Boi, especialmente fuerte em Maranhão, é esse um espetáculo que mescla teatro, música y dança, contando y recontando uma história que atraviesa gerações. Las cavalhadas, los reisados, las pastores, manifestações culturais que remontam à época colonial, pero que continuam vivas. La culinária nordestina é uma explosão de sabores. O acarajé baiano, frito em aceite de dendê, é mais que comida, é ofrenda a los orixás, é conexão com África. La buchada de cabra, manjar del sertão. O sarapatel, la carne de sol com yuca, o baião de Duz. La tapioca, em suas 1000 variações. O bolo de rolo pernambucano, obra maestra de la reposteria. La cocada, o dulce de leche, la rapadura, açúcar transformado em arte. Há também o humor nordestino, essa capacidade extraordinária de reír de las propias desgracias. Los repentistas, poetas que improvisam versos em duelos cantados, hacen de las palavras armas y juguetes. Transformam política em xiste, tragédia em comédia, vida dura em motivo de risa. Não é esse humor de resignação, sino de resistência. É esse reír para não orar, é esse burlar-se do patrão, do político corrupto, de la propia miséria. O cordel, literatura de feria, é esse periódico do pueblo. Em versos simples pero profundos, cordelistas contam histórias de cangaceiros, santos, políticos, acontecimentos do cotidiano. É essa literatura que não precisa de diploma para ser apreciada, que se compra por alguns reais em la feria y se lia la sombra de um árbol. Y quer dizer do artesanato. De las encajeras de Ceará, que criam com hilo y aguja obras de arte que tardam meses em estar listas. De los ceramistas do Alto do Moura, em Caruaru, que perpetuam a tradição de maestro Vitalino. De los escultores de Carrancas do Rio São Francisco. Cada pieza conta uma história, preserva uma tradição, mantém viva uma identidade. O Nordeste dio a Brasil personalidades que marcaram a história. Luiz Gonzaga mencionamos, pero há muitos outros. Cazuza, poeta roqueiro que revolucionou a música brasileira em los anos 80. Chico Science, que criou o Mangue Beat, fusão de maracatu com rock y hip hop. Alcione, La Marrom, reina del samba. Caetano Veloso y Gilberto Gil, baianos que transformaram a música popular brasileira. Y em los deportes, o Nordeste revelou craques como Sócrates, Rivaldo, Neymar. Em El Cine, tiene Karen Ainous, Kleber Mendonça Filho, realizadores que levam a mirada nordestina ao mundo. Essa efervescência cultural não acontece apesar de las dificuldades, sino em diálogo com elas. O arte nordestino é essa expressão de um pueblo que se niega a ser vencido. Que encontra em la criatividade uma forma de dignidade. Que em la música, em la dança, em la poesia, afirma sua humanidade ante um mundo que frequentemente intenta negá-la. Y em los últimos anos, algo começou a cambiar em el Nordeste. Não apenas em la cultura, sino também em la economia, em la infraestrutura, em las oportunidades. Câmbios aún tímidos, aún insuficientes, pero câmbios reais que apontam hacia novos caminhos possíveis. Capítulo 6. Novos Horizontes. Se visitássemos o sertão pernambucano há 20 anos y volviésemos hoje, veríamos uma transformação significativa.
Não estamos hablando de cambios radicais que resolvieram todos os problemas, pero de alterações concretas que melhoraram a vida de milhões de pessoas. O Nordeste de hoje não é o mesmo de décadas atrás. A obra mais emblemática y controvertida é a transposição do Rio São Francisco. Durante décadas foi promessa eleitoral, projeto sempre pospuesto, fuente de polêmica entre ambientalistas, ribeirinhos y governos. Finalmente concluída, leva água do Viejo Chico para regiões historicamente secas de Pernambuco, Paraíba, Ceará y Rio Grande do Norte. Los resultados são ambíguos. Por um lado, cidades que dependiam de caminhões cisterna agora têm água entubada. Agricultores conseguem irrigar suas plantações. Embalses que se secabam todo ano agora se mantêm com níveis razonáveis. Por outro lado, o projeto beneficiou principalmente a grandes proprietários y cidades, deixando muitas comunidades rurais sem acesso. O custo foi muito maior que o previsto, rubo denúncias de corrupção, y los impactos ambientais aún estão sendo evaluados. Pero independiente de las críticas, la transposição representa um cambio de paradigma, la ideia de que é possível y necessário adaptar la infraestrutura a la realidade climática de la região, em vez de apenas esperar que la naturaleza se generosa. Outra transformação significativa vino de las cisternas. Programas governamentais y ONGs construíram mais de 1 milhão de cisternas de placa em comunidades rurais do semiárido. São reservorios simples, de baixo custo, que captam água diluvia de los techos. Cada cisterna almacena 16.000 litros, lo suficiente para uma família de 5 pessoas ter água para beber durante 8 meses de sequia. O impacto é imenso. Mulheres que gastavam horas por dia buscando água em pozos distantes agora têm água em casa. Niños enfermam menos de enfermedades transmitidas por água contaminada. Famílias ganham autonomia, não dependem mais de políticos para ter acesso a esse recurso básico. Ademais de las cisternas de consumo, foram desenroladas tecnologias de cisternas para produção, reservorios maiores que permitem pequena irrigação, criança de animais, huertas. São soluções que trabalham com a sequia, no contra ela. O conceito cambiou de combate à sequia para a convivência com o semiárido. Uma de las maiores transformações, sin embargo, está acontecendo literalmente em el aire. O Nordeste se volvió a principal região generadora de energia renovável de Brasil. Los vientos constantes do litoral y do interior são ideais para a energia eólica. Hoy, o Nordeste responde por cerca de 90% de la energia eólica generada em el país. Parques eólicos se esparcem por o paisagem, especialmente em Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia y Piauí. São milhares de aerogeneradores, aqueles grandes molinos blancos, transformando viento em eletricidade. Y o potencial aún é muito maior. Se estima que o Nordeste poderia generar várias vezes a energia que Brasil consome, apenas com vientos. A energia solar também está crescendo exponencialmente. A região mais soleada do país finalmente aproveita esse recurso abundante. Grandes usinas solares estão sendo construídas em el interior, y cada vez mais residências y empresas instalam painéis fotovoltaicos. Essa revolução energética traz empregos, regalias para municípios, y coloca o Nordeste em la vanguardia de la transição hacia energia limpia. Regiões historicamente pobres agora exportam energia para o resto do país. O turismo se expandiu y se diversificou. Não é esse mais apenas praia. O turismo cultural em cidades históricas como Olinda, São Luís, Salvador atrai visitantes interessados em arquitetura colonial, cultura afro-brasileira, gastronomia. O ecoturismo em La Chapada Diamantina, em Los Lençóis Maranhenses, em Fernando de Noronha cresce cada ano. Y surgiu o turismo comunitário, onde visitantes se hospedam em comunidades tradicionais, participam do cotidiano local, conhecem modos de vida ancestrais. É esse turismo que beneficia diretamente as populações locais, não apenas grandes empresas. A agricultura irrigada transformou o Vale do São Francisco em um de los principais polos de fruticultura do país. Mango, uva, melão, acerola produzidos em el sertão nordestino são exportados para a Europa, Estados Unidos, Ásia. Cidades como Petrolina y Juazeiro se volvieram referência em agronegócio moderno. Controvertido, sim, porque muitos de esses projetos beneficiam principalmente a grandes empresas, usam muita água, empregam agrotóxicos. Pero inegavelmente generaram empregos y renta em regiões antes estancadas.
Las universidades federales se expandieron por el interior. Cidades que nunca tuvieron enseñanza superior ahora poseen campus universitários. Eso mantiene jovens em la região, genera conhecimento local, cria oportunidades. Programas sociais, especialmente a início de los anos 2000, sacaram milhões de nordestinos de la pobreza extrema. Bolsa Família, después Auxílio Brasil, significaram que por primeira vez muitas famílias tiveram renda garantizada, aunque mínima. Niños puderam ir à la escola em vez de trabalhar. Famílias puderam comprar comida, roupas, medicamentos. Los resultados fueron visíveis: redução de la mortalidade infantil, aumento de la escolaridade, crescimento do consumo. Cidades pequenas do interior, antes estancadas, ganharam dinamismo econômico. La economia criativa também floresce. O artesanato nordestino, antes vendido apenas em férias locais, agora alcança mercados nacional e internacional através de internet. Desenhadores valorizam e incorporam elementos de la cultura nordestina. Músicos conseguem divulgar seu trabalho sem depender de grandes disqueras. Todo isso significa que o Nordeste está cambiando. Não em la velocidade necessária, no com la profundidade desviada, pero cambiando. Entonces, ante todo lo que vimos, la beleza y la miséria, la história y o presente, los problemas y las soluções, qual é esse o verdadeiro Nordeste? Capítulo 7. La síntese de pueblo. Legamos ao final de este viagem por el Nordeste brasileiro, y talvez usted se esteja perguntando, ao fim, qual é essa a verdade sobre esta região? É esse o paraíso turístico de praias deslumbrantes ou la tierra de la sequia y el hambre? É essa a região culturalmente mais rica do país ou a mais atrasada economicamente? La resposta é todo isso ao mesmo tempo. O Nordeste não é uma sola coisa. Não é possível capturar sua essência em uma única imagem, uma única narrativa, um único adjetivo. O Nordeste é plural, múltiplo, contraditório. É moderno y arcaico, rico y pobre, belo y cruel. Y é exatamente em essa complexidade que reside sua verdadeira identidade. Quando miramos Fernando de Noronha, Y vemos de los lugares mais bonitos do planeta, isso é Nordeste. Quando vemos uma família rural sem acesso ao água potável, isso também é Nordeste. Quando oímos a música de Luiz Gonzaga ou leemos a poesia de João Cabral, isso é Nordeste. Quando nos deparamos com los índices de desigualdade y pobreza, isso também é Nordeste. La tentação é simplificar, criar estereotipos. Pero los estereotipos são sempre mentiras, incluso quando basados em verdades parciais. Sí, existe sequia em el Nordeste, pero nueve estados nordestinos tienen realidades climáticas completamente diferentes. O Maranhão amazônico não tem nada que ver com o sertão cearense. O litoral úmido de Bahia é outro mundo comparado com o interior semiárido. Sí, existe pobreza em el Nordeste, pero também existe riqueza, mal distribuída, concentrada, pero existente. São Paulo tiene favelas tão miseráveis como as do Nordeste. El Sul tiene problemas sociais graves. La diferencia é que o Nordeste carga o estigma histórico, la marca do atraso, o peso do prejuízo. Durante muito tempo, hablar sobre o Nordeste significava hablar sobre problemas. Era mostrar ninos hambrientos, tierras agrietadas, migrantes em pau de arara. Essas imagens são reais e importantes, não podemos esconder o dolor, la injusticia. Pero se paramos aí, se reduzimos 57 milhões de pessoas a vítimas passivas, estaremos cometendo uma violência simbólica tão grave quanto a violência material que denunciamos. Porque o Nordeste também é essa resistência. É essa capacidade de criar beleza donde há escassez. É esse humor frente à tragédia. É essa solidariedade entre los que nada tienen. É essa madre que hace milagro com poços ingredientes para alimentar los hijos. É esse agricultor que planta incluso sem certeza de cosechar. É esse poeta que transforma dolor em verso. É esse músico que hace bailar incluso aqui em tiene motivos para orar. O Nordeste é fundamental para entender Brasil. Fui aqui que começou a colonização. Fui de aqui que salió a riqueza que sustentou o Império Português por siglos. Fui para cá que vieram milhões de africanos escravizados, traindo culturas que moldearam nossa identidade. Fui de aqui que salieram milhões de migrantes que construíram as grandes cidades do Sudeste. A cultura nordestina não é regional, é nacional. O forró tocado em São Paulo é nordestino. O acarajé vendido em Rio é nordestino.
La literatura, la música, la culinária que consideramos brasileiras tienen profundas raízes nordestinas. Somos todos um pouco nordestinos, incluso que nunca hayamos pisado la região. Pero reconocer la importância cultural no resuelve los problemas estruturais. O Nordeste continua necessitando políticas públicas sérias y continuadas. Necessita reforma agrária que distribui a tierra para quem quer trabalhar. Necessita inversão em educação de qualidade. Necessita infraestrutura hídrica que legue a todos, no solo a los mais ricos. Necessita saúde pública que funcione. Necessita fim de la corrupção que desvia recursos públicos. O futuro do Nordeste não se construi apenas com a resistência heroica de seu pueblo, aunque é assim essencial. Se construi com decisões políticas, com inversões econômicas, com justiça social. Se construi reconhecendo que a deuda histórica de Brasil com o Nordeste necessita ser pagada, não com limosna ou assistencialismo, sino com oportunidades reais de desenvolvimento. As energias renováveis mostram um caminho. A convivência com o semiárido através de tecnologias apropriadas mostra outro. A valorização de la cultura como ativo econômico aponta possibilidades. A expansão universitária cria capital humano. São semilas de um futuro diferente. Pero esse futuro solo se realizará se a vontade política y mobilização social. Se los nordestinos se organizam para exigir seus direitos. Se los brasileiros de outras regiões reconhecem que o desenrolo do Nordeste beneficia o país inteiro. Se deixamos de ver a região como problema y comenzamos a verla como potencial. Para quem nunca visitou o Nordeste, a invitação está hecha. Vai a conhecer. Pero não vai apenas às praias turísticas, aunque elas mereçam ser visitadas. Vai também ao interior. Converse com as pessoas. Oiga suas histórias. Coma a comida local. Baile ou forró. Visite uma feria. Assista a uma apresentação de maracatu Bumba Meu Boi. Compre artesanato diretamente de los artesanos. Turismo consciente é também uma forma de contribuir. Quando usted consome produtos locais, quando se hospeda em pousadas familiares, quando contrata guias de la comunidade, está distribuindo renda, fortalecendo a economia local. Para quem é nordestino, especialmente para quem migrou, o mensagem é esse: no ouvir de suas raízes. Enorgulezcas e de sua origem. Ensine a los hijos sobre a tierra de donde usted vino. La cultura nordestina necessita ser preservada y valorizada no por folclore, sino por identidade viva. Y para todos nós outros brasileiros, vale a reflexão, o Nordeste que queremos para o futuro depende de las eleições que hacemos hoje. Quando votamos, quando consumimos, quando pagamos impostos, quando exigimos transparência de los governantes, todo isso impacta o Nordeste. O sertão pode não volver-se mar, como profetizava Antônio Conselheiro. Pero pode florescer, pode prosperar, pode oferecer vida digna para seus milhões de habitantes. Não através de milagros ou promessas messiânicas, sino através de trabalho persistente, políticas corretas, justiça social y respeito a sua gente. O Nordeste é esse brasileiro, y Brasil não será plenamente desenrolado mientras desde uma de suas regiões mais importantes atrás. La causa do Nordeste não é esse regional, é esse nacional. É esse sobre que tipo de país queremos ser. É esse sobre se aceptamos conviver com desigualdades obscenas ou se luchamos por uma sociedade mais justa. Este viagem de 30 minutos por o Nordeste brasileiro termina aqui, pero o verdadeiro viagem continua. Acontece todos os dias em las eleições de milhões de nordestinos que decidem quedar-se y luchar por sua tierra. Acontecem los projetos que traem água, educação, oportunidade. Acontecem o arte que continua sendo criado. Acontecem a resistência que não se dobla. O Nordeste é esse, sobretudo, uma prueba de nuestra humanidade coletiva. Nuestra capacidade de ver mais alá de los estereotipos. Nuestra disposição de enfrentar injustiças históricas. Nuestro coragem de construir o futuro diferente. Y usted, que venha a ser com o conhecimento que adquiriu sobre esta região tão complexa, tão bela, tão desafiante. La resposta a essa pergunta ajudará a escrever os próximos capítulos de la história do Nordeste brasileiro. Fim.